O cheiro de fumo e de vergonha. A lenha estava molhada. A Sofia sabia-o antes mesmo de sair da cabana naquela manhã. Sentira-o na forma como o frio se infiltrava por baixo das tábuas do chão, lento e paciente, como um cobrador de dívidas que não tinha mais para onde ir. Sentira-o na rigidez dos seus dedos, quando os enrolou à volta da lã áspera do seu chile e se encostou à parede mais próxima da lareira, à espera de um calor que nunca chegava verdadeiramente. Ainda assim, foi verificar. Ela verificava sempre. A pilha de touros de pinho que ela tinha recolhido na semana anterior estava sob o pequeno beiral da parede leste da cabana, meio enterrada sob uma crosta de neve cinzenta. Pressionou a palma da mão contra o tronco mais próximo, molhado. Não encharcado, mas o suficiente. O suficiente para que o fogo estalasse e fumegasse, dando mais dor de cabeça do que calor. Exalou lentamente. A aldeia de Vilarinho ficava a 3 horas a leste, pela floresta, e o lenhador mais próximo que a poderia vender madeira seca não lhe falava há 2 anos, não desde a noite da rejeição. Não desde que a palavra se espalhara pela multidão como um vento frio, carregando o seu nome consigo, até que todos os que a ouviam virassem as costas da mesma maneira lenta e deliberada, como se até olhar para ela lhes pudesse custar alguma coisa. Ômega. Não reclamada. Rejeitada. Sofia pressionou a palma da mão com mais força contra a casca molhada, deixando o frio morder-lhe a pele. Tinha 24 anos, ossuda e pálida de tantos invernos passados, a maior parte do tempo sozinha, com cabelo castanho escuro, que mantinha trançado para trás, porque não havia ninguém para o ver solto. Os seus olhos eram de um cinzento silencioso, da cor de pedra de rio, e tinham aprendido, ao longo dos anos, a mostrar muito pouco. Ela não era frágil. Recusava-se a ser frágil, mas estava com frio. Recolheu o pouco de material inflamável seco que restava do pequeno feixe que guardava logo à entrada. Raspas de pinho, um fio de casca seca, 2 paus finos que ainda guardavam alguma esperança, e voltou para dentro. A cabana era um único cômodo, uma lareira, um palheiro coberto por 2 cobertores de lã, uma mesa com uma única cadeira, uma prateleira onde guardava as suas ervas e pequenos frascos de barro com bagas secas e uma bolsa de couro gasta que continha as poucas ferramentas do seu ofício. Era uma curandeira, de certa forma, não uma curandeira totalmente treinada com selos de guilda e patronos, mas uma mulher que sabia quais as plantas que aliviavam a febre e qual o emplastro que extraía a infecção. As pessoas de Vilarinho costumavam procurá-la antes. Agora, as únicas que alguma vez batiam à sua porta eram as desesperadas, as cujos filhos ardiam com febre à meia-noite, que não tinham mais para onde se virar, que chegavam de olhos baixos e saíam sem dizer obrigado. Construiu o fogo cuidadosamente, coachando-o da forma como aprendera a coachar a maioria das coisas, com paciência e pouquíssima expectativa. Pegou, fumegou, tossiu como um velho e depois, relutantemente, começou a arder. Estava agachada à sua frente, esticando os dedos para o calor escasso, quando ouviu o som. Não passos, algo mais pesado. O ranger de ramos a dobrar-se, a mover-se pela linha das árvores atrás da cabana. Depois silêncio. Sofia não se mexeu. Aprendera a ficar imóvel quando estava incerta. Era um instinto de sobrevivência, o tipo que o corpo desenvolve por si só quando a mente está demasiado cansada para estrategizar. O som veio de novo, mais perto. Levantou-se lentamente, atravessou para a parede onde um machado de cabo curto pendia de um gancho de ferro, mais para rachar lenha do que para qualquer outra coisa, e tirou-o. Depois foi até a porta, destrancou-a e abriu-a. A floresta estava branca e cinzenta. A neve parara de cair algures antes do amanhecer, e os pinheiros estavam pesados e silenciosos, os seus ramos dobrados sob o peso. O ar cheirava a resina fria e a algo mais, algo animal e selvagem que ela não conseguia nomear. E ali, na orla da linha das árvores, estava o maior lobo que ela alguma vez vira na sua vida. Estava imóvel, a observá-la. A sua pelagem era da cor de carvão e sombra, preta nos ombros e desvanecendo-se para um cinzento escuro nos flancos. Era enorme, facilmente 2 vezes o tamanho de qualquer lobo natural,
a cabeça ao nível do seu peito, mesmo àquela distância. Os seus olhos âmbar fixavam o seu olhar com uma atenção que parecia deliberada, inteligente, não de um animal. Soube imediatamente. O seu corpo soube antes que a sua mente acompanhasse. Afinal, ela crescera num bando. Ela sabia como era um lobo transformado quando o via. Este era um lobisomem na sua forma transformada, e estava a sangrar. Um corte corria pelo seu ombro esquerdo, escuro contra a pelagem de carvão, já a emaranhar-se no ar frio. A ferida não estava fresca, tinha viajado com ele. O aperto de Sofia no machado apertou-se, embora reconhecesse, mesmo enquanto o segurava, que o gesto era quase inteiramente simbólico. O lobo deu um passo em sua direção, apenas um. Depois parou, como se compreendesse a linha em que estava. Os seus olhos âmbar baixaram brevemente, deliberadamente, para o seu pulso esquerdo. Ela resistiu ao impulso de o esconder. A pele nua ali, a ausência de marca de companheira, a coisa que a nomeava pelo que ela era para qualquer outro lobo que a olhasse. Esperava que ele desviasse o olhar. Eles sempre desviavam o olhar, ou pior, olhavam com aquela expressão particular, algo entre pena e desprezo, que ela aprendera a odiar com uma ferocidade silenciosa e absoluta. Este lobo não desviou o olhar, manteve o seu olhar, e então, lentamente, num gesto que não fazia sentido algum, baixou a sua cabeça maciça até que o seu nariz quase tocou na neve. Não uma ameaça, uma reverência. Sofia ficou na sua porta com a sua lenha molhada e o seu fogo fumegante, e o seu machado e o seu pulso nu, a olhar para a criatura de aspecto mais poderoso que vira em 2 anos, e sentiu a coisa no seu peito, que mantinha mais cuidadosamente trancada a começar, contra todo o seu melhor julgamento, a agitar-se. Devia ter voltado para dentro. Ela abriu a porta ainda mais em vez disso. "Estás a sangrar", disse ela, porque era verdade, e porque ela era curandeira, e porque alguns hábitos eram mais antigos do que o medo. O lobo levantou a cabeça. Os seus olhos âmbar, na pálida luz de inverno, pareciam quase aliviados. Capítulo 2. O que o lobo deixou para trás. Ela não o deixou entrar na cabana. Essa era a fronteira que ela mantinha. A única linha que traçava na neve entre ela e a completa tolice. Apontou em vez disso para o galpão de lenha, uma estrutura estreita ligada à parede leste da cabana, mal o suficiente para uma carga de madeira e o seu pequeno carrinho de mão. Ela construíra-o ela própria 2 verões antes com tábuas recuperadas e pregos de ferro que tinha trocado por um remédio para a febre. Mantinha o pior do vento afastado e o telhado aguentava, embora as fendas entre as tábuas deixassem entrar finas fitas de ar frio. "Lá dentro", disse ela, "se quiseres ajuda." Esperava que o lobo recusasse. Os grandes geralmente recusavam o que era oferecido claramente. Ela aprendera isso a observar os lobos classificados de vilarinho a moverem-se pela aldeia. Os alfas e os seus betas, a forma como aceitavam a deferência como se o mundo tivesse sido construído especificamente para se inclinar para eles. Mas este lobo caminhou até ao galpão de lenha sem hesitação, baixando a sua cabeça maciça sob a viga baixa da entrada e dobrou-se no chão de terra com a calma deliberada de uma criatura a gerir a dor. Sofia ficou no frio por mais um momento, observando. Depois entrou, encheu a sua bacia de barro com água do pote de ferro que mantinha a aquecer perto da lareira, pegou na sua bolsa de suprimentos, apertou o chaile mais e seguiu-o. O galpão de lenha estava escuro, iluminado apenas pela luz cinzenta de inverno que pressionava através das fendas das tábuas. Cheirava a resina de pinho e serradura, e agora ao almíscar profundo e selvagem do lobo. Não desagradável, notou ela, embora afastasse a observação imediatamente. Colocou a bacia no carrinho de mão, ajoelhou-se ao lado dele e olhou para a ferida corretamente pela primeira vez. Era pior do que pensara. Longa e irregular. O tipo de corte feito por algo com uma borda irregular. Não uma lâmina, mas talvez uma armadilha quebrada ou uma rocha irregular impulsionada com força. Começara a fechar por si própria, pois os lobos transformados curavam mais rápido do que os humanos, mas estava a combater a infecção. Ela podia sentir o calor dela mesmo no ar frio. Estendeu a mão para a ferida sem pedir permissão. Esse era o seu jeito.
prático, direto, sem cerimônias em torno da dor. Os seus dedos separaram cuidadosamente a pelagem emaranhada, avaliando. O lobo não emitiu som. Não se encolheu. Aqueles olhos âmbar seguiram as suas mãos durante todo o tempo com uma expressão que permaneceu, de alguma forma, absolutamente calma. Isto vai doer, disse-lhe ela, da mesma forma que dizia a todos. Não um aviso tanto quanto um simples facto. Limpou a ferida com água e um pano, aplicou um emplastro tirador que fez de pasta de 1000 folhas e resina de pinho seca, e amarrou-o com tiras de linho do fundo da sua bolsa. As suas mãos moviam-se eficientemente, sem movimentos desperdiçados. Este era o único lugar onde nunca se sentira incerta. A cura era a coisa que ela compreendia completamente. Quando terminou, sentou-se sobre os calcanhares e olhou para ele. Devias transformar-te de volta, disse ela. A ligadura aguentará melhor se estiveres na tua forma humana. O lobo considerou-a por um longo momento. Então o ar à sua volta mudou. Aquele brilho particular, como o calor a subir da pedra no verão, que ela lembrava de observar cerimônias de bando em criança. A grande forma escura contraiu-se e remodelou-se com a eficiência silenciosa de alguém que fizera isso 10.000 vezes. E onde estivera o lobo, um homem sentou-se contra a parede do seu galpão de lenha com as costas direitas e os seus olhos âmbar ainda mantendo a mesma expressão. Era muito grande. Mesmo sentado, ocupava o espaço do galpão como um pilar de pedra ocupa uma sala. Não agressivamente, simplesmente como uma questão de existir. O seu cabelo era negro, o mesmo negro de carvão da sua pelagem de lobo, cortado curto nos lados e mais comprido no topo. E o seu rosto era angular e enrugado. O rosto de alguém que passara anos ao ar livre, em condições difíceis. Uma cicatriz corria pela sua mandíbula, mais antiga que a ferida no ombro, pálida com a idade. Usava o que restava de um manto de viagem escuro, que não sobrevivera bem à transformação. Pendia dos seus ombros em farrapos. Por baixo, uma túnica de couro, igualmente destruída no lado esquerdo onde a ferida estivera. Olhou para a sua ligadura, para a sua bolsa, para o seu rosto. Obrigado, disse ele. A sua voz era baixa, silenciosa. Não carregava o peso teatral que ela associava a machos classificados, a ressonância deliberada que os alfas, muitas vezes, colocavam no seu tom como uma arma mantida parcialmente desembainhada. Falava como alguém que não precisava de encenar autoridade, porque a autoridade simplesmente existia. Não me agradeças ainda, disse ela. O emplastro precisa de ficar até de manhã. Se te transformares de novo antes disso, vais reabri-la. Ele acenou com a cabeça uma vez. Sofia começou a arrumar a sua bolsa. Não tenho cobertores extra para dar, disse ela, o que era verdade. Mas o galpão mantém a maior parte do vento fora, a palha seca no canto. Levantou-se, pegou na bacia e moveu-se em direção à porta. O teu fogo, disse ele. Ela hesitou. Está a fumegar, disse ele. A chaminé está parcialmente bloqueada. Há um ninho de pássaro no eixo superior. E eu conseguia cheirá-lo do lado de fora. Virou-se para olhá-lo. Ele estava a observá-la com a mesma calma medida, como se estivesse simplesmente a oferecer informação que por acaso tinha. Reparei, disse ela, embora não o tivesse feito. Não exatamente. Ela assumira que a lenha molhada era o problema. Posso limpá-la, disse ele. De manhã, quando puder mover-me sem reabrir a ferida. Sofia estudou-o por um momento. Não havia nada na sua expressão que ela pudesse identificar como manipulação, nenhum cálculo, nenhuma encenação de prestatividade destinada a extrair algo. Disse-o como ela tinha dito. Estás a sangrar. Porque era verdade e porque ele podia. Não precisas de fazer isso, disse ela. Eu sei, disse ele. Ela deixou o galpão, atravessou o pequeno quintal de volta para a cabana e trancou a porta atrás de si. Ficou com as costas contra ela por um momento no calor escuro e fumegante do seu único cômodo. Ela não sabia o nome dele. Ela não perguntara, e ele não o oferecera. Ela tratara feridas antes, sem nomes. Os desesperados que batiam à meia-noite raramente se apresentavam. Nomes pertenciam a relacionamentos, e ela aprendera a ter cuidado com eles. Mas enquanto se deitava no seu palheiro naquela noite, puxando os 2 cobertores de lã,
contra o frio que o fogo inadequado não conseguia alcançar totalmente, encontrou-se a pensar não na ferida que tratara, nem na lenha que ainda estava molhada, nem na chaminé que ela não sabia estar bloqueada. Pensou na forma como ele baixara a cabeça na neve. Ninguém em 2 anos se curvava perante ela. Ninguém em 2 anos olhava para o seu pulso nu e depois continuava a olhar para o seu rosto. Pressionou a mão sobre a parede fria ao lado do seu palheiro e ouviu o silêncio do galpão de lenha do outro lado. Lá fora, o vento mudou de direção. Os pinheiros gemiam sob os seus pesos de neve. E de manhã, percebeu que teria de lhe perguntar o nome, porque algo na qualidade do seu silêncio parecia uma pergunta que ela ainda não sabia como responder. E ela não era uma mulher que deixava perguntas sem resposta por muito tempo. O sono, quando veio, foi mais profundo do que fora em meses. Ela não examinava o porquê. Capítulo 3. Evander. Ela acordou com o som de algo a raspar contra a pedra. Sofia sentou-se no seu palheiro, ambos os cobertores escorregando até a sua cintura, e por um momento desorientado, não conseguiu identificar o som. Depois veio de novo, um raspar rítmico e cuidadoso de cima, da direção da chaminé, e lembrou-se. Levantou-se, enrolou o chale nos ombros e foi até a lareira. O fogo apagara-se algures durante a noite, reduzido a cinzas frias e ao leve fantasma de fumo de madeira. Agachou-se à sua frente e olhou para cima através da chaminé. A luz cinzenta da manhã filtrava-se, e então uma sombra moveu-se sobre ela, e houve outro som de raspar cuidadoso, e um monte de palha velha e detritos caiu na caixa de cinzas. Depois outro. Depois a sombra afastou-se, e a luz desceu limpa. Sofia sentou-se sobre os calcanhares e sentiu algo que não sentira em muito tempo. Algo tão pequeno que ela quase não o reconheceu. A satisfação silenciosa de um problema resolvido sem que ela tivesse de o resolver sozinha. Ouviu-o descer do telhado. O movimento cuidadoso de um homem a gerir uma ferida no ombro, a encontrar o apoio da mão lentamente. E depois o estalar das suas botas na neve, enquanto ele atravessava o quintal. Ela tinha um fogo construído e aceso quando a batida veio à porta. Ele estava na entrada com lascas de madeira no cabelo e um olhar no rosto que era quase apologético. Verifiquei a pilha de lenha, disse ele. Os troncos do lado leste estão secos. Os que estão debaixo da crosta de neve são recuperáveis se os partires e trouxeres para dentro por um dia. Sofia olhou para ele por um momento. À luz do dia. Fora do escuro apertado do galpão de lenha. Ele era ainda maior do que ela registrara na noite anterior. O manto arruinado tinha desaparecido. Ele dobrara-o sobre a viga do galpão de lenha. Ela descobriria mais tarde. E ele usava apenas a túnica de couro rasgada contra o frio, aparentemente indiferente à temperatura, da forma como lobos de escalão superior muitas vezes o eram. Entra, disse ela. Deixa-me verificar a ligadura. Ele entrou, baixando a cabeça sob o batente da porta por hábito, e ficou no centro do seu único cômodo, com a quietude particular de alguém muito habituado a encaixar-se cuidadosamente em espaços construídos para vidas mais pequenas. Ela verificou a ligadura. A ferida não reabriera. O emplastro fizera o seu trabalho durante a noite. O calor da infecção recuara, e as bordas começavam a fechar-se limpas. Ela disse isso. És curandeira, disse ele. Não uma pergunta. Não oficialmente, disse ela, e deixou-o assim. Serviu água no pote de ferro e colocou-o sobre o novo fogo. Calor real agora, a chaminé limpa, as chamas a subir direitas e fortes, e mediu a veia seca da sua prateleira. Não era muito, mas era o que ela tinha. Não sei o teu nome, disse ela de costas para ele. Uma pausa, breve mas deliberada. Evander, disse ele. Sofia parou apenas por um momento, o suficiente para ter a certeza de que ouvira corretamente. Depois continuou a mexer a aveia, mantendo as mãos firmes, mantendo a voz calma. Sofia, disse ela. Não se virou. Não queria ver o rosto dele quando o nome caísse, porque sabia que vivera neste reino o tempo suficiente para saber que o nome Evander pertencia a apenas um homem, o Alpha King de Crestmere, o soberano dos territórios do norte, governante de 7 alcateias, o macho cuja autoridade se estendia das montanhas de gelo a leste aos vales fluviais a oeste. O macho, cujo nome,
Até a aldeia de Vilarinho falava em voz baixa. Mexeu a panela. Sabias? Disse ele baixinho. Suspeitei, disse ela. Quando vi o teu lobo. E ainda assim, deixaste-me entrar no teu galpão. Estavas a sangrar, disse ela. Deixei coisas feridas no meu galpão. É uma das minhas falhas. Ouviu o fantasma de algo no silêncio atrás dela. Não exatamente uma risada, mas adjacente a uma expiração controlada que carregava um toque de calor. Não vou fingir que não sou o que sou, disse ele. Mas também não vou fingir que vim aqui intencionalmente. Estava a rastrear algo por estas matas. Perdi mais sangue do que percebi. O que estavas a rastrear? Perguntou ela. Outra pausa. Esta mais longa. Algo que não deveria estar nesta parte do reino, disse ele. Vou deixar assim por agora. Virou-se então e olhou para ele diretamente, da forma como aprendera a olhar para as pessoas que lhe escondiam coisas. Não acusatória, apenas clara. Ele encontrou o seu olhar sem vacilar, o que ela notou. Podes ficar hoje, disse ela. O ombro precisa de outro tratamento esta noite e mais um de manhã. Depois disso, estarás curado o suficiente para viajar. Ele acenou com a cabeça. Vou partir os troncos recuperáveis, disse ele, e empilhá-los lá dentro. Vais rasgar a ligadura. Serei cuidadoso. Pensou em discutir mais e decidiu não o fazer. Ele não estava a pedir permissão. Estava simplesmente a dizer-lhe o que pretendia fazer. E havia algo na maneira de o fazer, não arrogante, não comandando, apenas honesto, que ela descobriu que não podia objetar sem inventar razões. Trabalhou durante a manhã no pequeno quintal, movendo-se com aquele ritmo cuidadoso e deliberado de alguém a gerir em torno de uma ferida, partindo touros com golpes limpos e eficientes do seu machado. Ela observou através da pequena janela acima da sua prateleira de ervas, não o observando exatamente, mas ciente dele como estava ciente do fogo, como algo que mudara a temperatura da sala simplesmente por existir. Por volta do meio-dia, trouxe-lhe pão e queijo duro, as melhores porções do que tinha. Ele aceitou-o sem a gratidão surpreendida que ela poderia ter esperado, e sem a indiferença arrogante que ela teria esperado mais. Disse, obrigado, da mesma forma que o dissera no galpão de lenha, simples e direto, como um homem que o dizia, em vez de um que o empregava. Sentaram-se em extremidades opostas da pilha de lenha no pálido sol de inverno e comeram em silêncio. Vives sozinha, disse ele, não de forma desagradável. Sim. Há quanto tempo? Ela considerou quanta verdade oferecer. 2 anos, disse ela. Ele olhou para o seu pulso esquerdo. Ela não o escondeu desta vez. Deixou-o olhar, da mesma forma que se permitiu parar de se encolher com isso, com uma quietude praticada que lhe custava algo a cada vez, mas que ela se recusava a deixar transparecer. O homem que te rejeitou, disse Evander baixinho. De estar em Vilarinho? A pergunta pousou no seu peito como uma pedra em água calma. Sim, disse ela. Ele tem posto de beta? Segundo beta, disse ela. Evander não disse nada por um momento. Olhou para a linha das árvores, para o céu branco pesado a pressionar sobre os pinheiros. Segundo beta, disse ele. Não tem autoridade para realizar uma rejeição pública sem sanção de alfa. A sua voz era totalmente nivelada. Se foi feito publicamente, foi feito incorretamente. Não tem qualquer validade legal sob a lei do reino. Sofia virou-se para olhá-lo. Eu sei, disse ela, e a sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Eu sabia na altura, mas saber uma lei e ter alguém a aplicá-la são duas coisas diferentes quando se vive a 3 horas da mais próxima sede de Alfa, e o conselho da aldeia é composto por parentes do homem rejeitado. Evander olhou para ela então, completamente, da forma como a tinha olhado da linha das árvores. Algo moveu-se por trás dos seus olhos âmbar. Não pena. Ela teria recuado da pena imediatamente, completamente, sem hesitação. Isto era algo mais frio e mais propositado. Algo que parecia, se ela fosse honesta consigo mesma, reconhecimento. Come o teu pão, disse ela, e desviou o olhar primeiro. Mas a palavra que ele dissera, incorretamente, permaneceu no seu peito toda a tarde, pequena e teimosa como uma brasa, recusando-se a apagar por mais cuidadosamente que tentasse abafá-la.
Ao anoitecer, quando ela lhe tratou de novo o ombro à luz do fogo e sentiu o puxar limpo e forte de uma ferida a fechar bem, ela parara de fingir que não prestava atenção a cada palavra que ele dizia. E lá fora, o vento mudou novamente, e o galpão de lenha, pela primeira vez em 2 invernos, estava cheio de lenha seca. Capítulo 4. O que a aldeia lembra. Ele partiu na 3ª manhã. Sofia sabia que ele iria. Ela não se permitira esperar outra coisa. Tinha sido cuidadosa na forma deliberada como gerenciava a maioria das coisas, para manter as suas expectativas precisamente no nível do que era razoável. Ele era o Alpha King. Tinha uma ferida a curar e algo a rastrear pelas matas do norte. E um reino que não parava porque o ombro de um dos seus soberanos precisava de ser cozido. Ele não lhe devia nada além do que a cortesia exigia. E a cortesia fora satisfeita. Encontrou uma pequena pilha de moedas de prata no carrinho de mão no galpão de lenha, suficiente para comprar lenha seca ao lenhador em Vilarinho para o resto do inverno e talvez um pouco mais. Ao lado das moedas, o seu machado, limpo e afiado para um fio que não tinha há anos. Ficou a olhar para essas coisas por um longo momento. Depois pôs as moedas na sua bolsa, pendurou o machado de volta no seu gancho e prosseguiu com a sua manhã. Disse a si mesma que estava terminado. Um estranho interlúdio num inverno silencioso. O tipo de pequeno evento invulgar que acontece a pessoas que vivem sozinhas nas margens das coisas. Arrudar a alguém que precisava de ajuda. Ele limpou a sua chaminé e partiu a sua lenha e deixou um pagamento justo. A transação estava completa. Quase acreditou nisso. 3 dias depois, a batida à sua porta veio pouco antes de escurecer. Não era a batida hesitante da meia-noite de pais desesperados com uma criança febril. Era afiada, deliberada, com o ritmo particular de alguém que esperava que a porta se abrisse. Sofia destrancou-a para encontrar Oswin parado no seu degrau. Oswin era o segundo beta de Vilarinho, o homem que a rejeitara há 2 anos no centro da praça da aldeia, à frente de 37 testemunhas, com a sua nova companheira ao lado. Era ombro largo e cabelo claro, com o tipo de rosto que provavelmente parecera honesto uma vez antes de ela aprender a ler o cálculo por trás dele. Usava o seu medalhão de posto de alcateia numa corda de couro por fora da sua túnica, como sempre fazia quando queria lembrar alguém do que ele era. Sofia, disse ele. Ela não disse nada. Aprendera que o silêncio, usado corretamente, era uma resposta mais eficaz do que a maioria das palavras. Ouvi algo. Ele apoiou um ombro no batente da sua porta, de uma forma que pretendia parecer casual e conseguiu apenas presunção. Chegou notícia pela estrada do mensageiro hoje de manhã. Alguém viu a bandeira do Alpha King a mover-se pelo Passo Norte há 2 noites. Os seus olhos pálidos fixaram-se no seu rosto com atenção cuidadosa. Dizem que ele passou por esta parte da floresta. A floresta é grande, disse ela. É, concordou Oswin. Mas o mensageiro também mencionou que alguém tinha limpado uma chaminé nesta área e que havia lenha a ser partida, aparentemente. Alguém ouviu o machado. Sofia sentiu o frio a assentar atrás do seu externo. Não medo, exatamente. Algo mais como um momento antes de uma tempestade, quando a pressão do ar muda e os pássaros ficam quietos. O que queres, Oswin? Disse ela. Algo mudou na sua expressão. A postura casual caiu uma fração. Quero saber o que lhe disseste. Sou curandeira, disse ela. Não discuto o que acontece quando trato alguém. Tu trataste o Alpha King, disse ele, de forma direta, como se a própria frase fosse uma acusação. Eu trato qualquer um que precise, disse ela. Isso sempre foi verdade. Tu sabes isso. O que lhe disseste sobre a aldeia? A sua voz assumira um tom agudo agora, fino e cortante. Sobre mim? Lá estava. A verdadeira pergunta, disfarçada em todas as outras. Sofia olhou para ele, para o medalhão, para o conjunto calculado da sua mandíbula, para os olhos pálidos em que outrora fora tola o suficiente para confiar, e sentiu algo que carregava há 2 anos mudar silenciosamente dentro do seu peito. Não alívio, ainda não, mas o primeiro afrouxar de um nó há muito tempo. Eu disse-lhe que era segundo beta, disse ela. Surgiu. A cor deixou o rosto de Oswin. Só isso, disse ela, e fechou a porta. Ficou com as costas contra ela
e ouviu o silêncio do outro lado. Ele não bateu novamente. Depois de um longo momento, ouviu as suas botas a afastar-se na neve, a mover-se rapidamente, o passo de um homem com algo urgente a recalcular. Sofia soltou um longo suspiro. Foi a Vilarinho na manhã seguinte porque precisava de lentilhas secas e sal, e porque se recusava a deixar a visita de Oswin mudar a forma do seu dia. Pegou no caminho da floresta, que era mais longo, mas mais vazio, e chegou à aldeia pela Porta dos Fundos, perto do curtume. A aldeia estava mais barulhenta do que o habitual. Notou-o imediatamente. Grupos de pessoas na praça, vozes a atravessar o ar frio, o tom particular de agitação coletiva que significava que as notícias tinham chegado e estavam a ser processadas em público. Manteve o Shiley puxado para a frente e moveu-se em direção à fila do mercado. Estava quase a chegar à banca do mercador de especiarias quando ouviu o nome de Oswin ser dito por alguém no grupo mais próximo do poço, seguido das palavras mensageiro do Alfa e ontem à noite. Sofia parou. Virou-se, ligeiramente, posicionando-se atrás da largura de panos de lã pendurados de um mercador, e ouviu. Um mensageiro nas cores do Alpha King chegara a Vilarinho na noite anterior, diziam as vozes. Fora diretamente para o salão do conselho. Entregara um documento selado ao ancião da aldeia. O documento, segundo quem quer que tivesse conseguido ouvir algo através da parede do salão do conselho, dizia respeito a uma revisão dos procedimentos de posto de alcateia realizados em Vilarinho nos últimos 3 anos. Especificamente, rejeições públicas. A mão de Sofia encontrou a borda da mesa do mercador de lã e segurou-a. Oswin foi convocado, disse uma das vozes, para prestar contas na sede de Alpha em Crestmore. Por quê? Perguntou outra voz. Conduta imprópria de posto, disse a primeira voz. É tudo o que diz. Conduta imprópria de posto. O ar frio moveu-se pela fila do mercado, levantando as bordas dos panos pendurados, carregando o cheiro de fumo de madeira e velas de sebo e a leve mordida de ferro da corrente do poço. Sofia soltou a borda da mesa, alisou o Shiley, comprou as suas lentilhas e sal ao mercador que mal a olhou, o que era o normal. Caminhou para casa pela floresta, com a cesta ao braço e o pálido céu de inverno a pressionar através dos ramos dos pinheiros. E pensou num homem sentado numa pilha de lenha, a comer pão e queijo, os seus olhos âmbar no seu pulso nu, a sua voz totalmente nivelada, a dizer que não tem qualquer validade legal sob a lei do reino. Ela pensara que ele estava simplesmente a afirmar um facto. Agora entendia que ele estava a afirmar uma intenção. O reconhecimento disso passou por ela como o primeiro calor real de um fogo após um longo frio, não violento, não avassalador, mas profundamente, fisicamente real. O tipo de calor que muda a temperatura da sala. Estava quase em casa quando ouviu o som novamente. Movimento na linha das árvores. Mais pesado que um veado. Ela parou de andar. As árvores ficaram imóveis por um longo momento. Então uma figura saiu das sombras entre os pinheiros. Não um lobo desta vez, mas um homem que ela não reconheceu. Roupas escuras, sem cores de alcateia. Uma lâmina curta ao cinto. Ele olhou para ela, com a avaliação plana de alguém que fora enviado para encontrar uma coisa específica. Tu és a curandeira, disse ele. A da cabana. Sofia apertou a pega da sua cesta. Quem pergunta? Disse ela. Ele sorriu e não alcançou os seus olhos. Alguém que quer saber exatamente o que o Alpha King te disse? Disse ele. E quem lhe enviou uma carta muito detalhada antes que pudesses dizê-la tu mesma? Capítulo 5. O homem nas árvores. Sofia não fugiu. Correr era o que as presas faziam, e ela passara 2 anos a recusar-se a ser presa. Ficou no caminho da floresta com a cesta ao braço e o frio a pressioná-la de todos os lados, e fez um cálculo rápido. Ele estava entre ela e a aldeia. A cabana estava atrás dela, talvez 10 minutos através das árvores. A floresta de ambos os lados era densa com pinheiros carregados de neve. O chão por baixo irregular e traiçoeiro com raízes escondidas sob a crosta de neve. Ele ainda não a estava a ameaçar abertamente. Estava a falar. Pessoas que pretendiam dano imediato raramente abriam com perguntas. Não sei o que pensas ter ouvido, disse ela, mantendo a voz calma. Mas sou curandeira. Tratei uma ferida.
Não houve conversa que valesse a pena relatar a ninguém. É isso que Oswin não acredita, disse o homem. Deu um passo lento em sua direção, casual. O tipo de passo que foi projetado para demonstrar que ele não sentia urgência, porque a urgência era o problema dela, não o dele. Ele acredita que deste ao Alpha King informações sobre os procedimentos da aldeia, informações específicas sobre uma rejeição específica. Oswin pode acreditar no que quiser, disse Sofia. Outro passo. Ele estava agora a talvez 15 pés dela, perto o suficiente para que ela pudesse ver a qualidade das suas roupas. Não um homem comum da aldeia. A costura do seu manto era fina. As botas eram de bom couro, bem conservadas. Alguém o estava a pagar e a pagar-lhe bem. Ele também acredita, continuou o homem, que o Alpha King pode regressar, e que quando o fizer, certas partes prefeririam que não estivesses disponível para fornecer mais relatos. A frase pousou precisamente como pretendia, não ambígua, não subtil. Sofia pôs a cesta no chão. Foi um movimento calculado. Ambas as mãos livres, a cesta já não era algo que pudesse ser agarrado e usado para desequilibrar. Viu o homem registá-lo, viu a breve reavaliação nos seus olhos. Devias voltar para quem te enviou, disse ela, e dizer-lhes que esta abordagem foi mal considerada. Ele estendeu a mão para a lâmina ao cinto. O som que veio das árvores à esquerda de Sofia não foi alto. Foi quase silencioso. Um único passo pesado. Um ramo deslocado. E então, o enorme lobo negro simplesmente estava lá, entre ela e o homem. Os seus ombros de carvão ao nível do peito do homem. Os seus olhos âmbar não carregavam nenhuma da calma que ela vira no seu galpão de lenha. O homem ficou absolutamente imóvel. O lobo não rosnou. Não exibiu os seus dentes. Simplesmente ficou no caminho e olhou para o homem com uma qualidade particular de atenção que não necessitava de elaboração. A mão do homem afastou-se da lâmina. Então, ele deu um passo para trás. Uma vez. 2 vezes. A sua compostura profissional cuidadosa desenvolverá uma rachadura visível. Uma ligeira instabilidade nos ombros. Uma engolida que moveu a sua garganta. Virou-se sem correr. E afastou-se pelas árvores na direção de onde viera. E o som das suas botas na neve desvaneceu-se até que a floresta estivesse silenciosa novamente. O lobo virou-se para olhá-la. Sofia respirou fundo. Saiu mais longo do que pretendia, trêmulo nas bordas. E pressionou a mão contra o externo por um momento, e esperou que o seu batimento cardíaco se acalmasse. Pensei que estavas a rastrear algo, disse ela. O ar cintilou. E Evander estava onde o lobo estivera, nas mesmas roupas escuras de viagem que ela vira pela primeira vez. O ombro totalmente curado agora. O porte inteiramente direito. Olhou para ela com aqueles olhos âmbar, e algo que vivia muito perto da raiva neles, embora não fosse dirigido a ela. Eu estava, disse ele. Seguiu de volta para cá. Pegou na cesta dela na neve, e estendeu-lhe. Ela pegou-a. Os seus dedos não se tocaram. Ela notou com alguma irritação. Que ela notara. Oswin contratou-o? Perguntou ela. Oswin contactou um homem chamado Drest, disse Evander. Um facilitador. Alguém que remove complicações para pessoas com posto e dinheiro e mau juízo. Ele entrou a seu lado no caminho em direção à cabana. Naturalmente. Como se tivesse sido decidido. Oswin enviou uma carta a Drest na manhã seguinte à chegada do meu mensageiro a Vilarinho, disse ele. Ele acreditava, aparentemente, que remover-te da situação complicaria qualquer testemunho relativamente aos procedimentos de rejeição. Ele queria-me fora do caminho, disse Sofia, de forma direta. Ele queria te impossibilitada de falar, disse Evander, e a falta de expressão da sua própria voz carregava mais peso do que o volume poderia ter. Caminharam em silêncio por um momento. A neve a esmagar-se sob as suas botas, os pinheiros a ficarem juntos de ambos os lados. Como soubeste que voltavas? Perguntou ela. Eu não saí, disse ele. Ela parou de andar. Ele deu mais 2 passos antes de também parar e virou-se para olhá-la com uma expressão que não continha qualquer pedido de desculpas. Apenas honestidade. Segui Drest até a beira da estrada de Vilarinho há 2 dias, disse ele. Sabia que ele fora contactado por alguém da aldeia. Não sabia o alvo até o seguir esta manhã e ver para onde ele ia. Uma pausa.
Deveria ter te dito que havia uma ameaça. Esse foi o meu erro. Sofia olhou para ele parado no caminho da floresta à pálida luz de inverno. O cabelo negro, a mandíbula marcada, os olhos âmbar que olhavam para o seu pulso nu e depois para o seu rosto, e não executavam nem pena nem desprezo. Ficaste 2 dias extra, disse ela, observando a minha cabana. Sim, disse ele, simplesmente, sem me dizeres. Ela devia estar zangada. Ela examinou o sentimento cuidadosamente e descobriu que era mais complicado do que raiva. Tecer através de algo mais quente e mais perturbador que ela não tinha um nome claro para. Da próxima vez, disse ela, diz-me. Algo mudou na sua expressão. A quietude controlada dela quebrou-se, muito ligeiramente nas bordas. Próxima vez implica uma continuidade que eu não tinha presumido assumir, disse ele. Não tenhas cuidado com as tuas palavras comigo, disse ela, e começou a andar novamente. Sou curandeira. Sei quando alguém está a gerir uma ferida, em vez de a tratar. O viu-o seguir, os seus passos retomando atrás dela. Depois de um momento, ouviu a mais silenciosa das expirações, controlada, mas carregando aquele calor novamente. O som adjacente a uma risada. Capítulo 6. Conselho e custo. Chegaram à cabana, quando a luz estava a falhar. Sofia acendeu o fogo, a chaminé a subir limpa e direita, a lenha seca pegando imediatamente, as chamas a encher a sala com calor honesto, e pôs as lentilhas a demolhar, e não perguntou se ele planeava ficar, porque a resposta era evidente, e ela parara de fingir o contrário. Evander sentou-se na sua única cadeira, que não era construída para alguém do seu tamanho, e não disse nada enquanto ela se movia pela sala. Ela estava a aprender, excepcionalmente confortável com o silêncio. Não o silêncio desconfortável de alguém a reter, o silêncio estabelecido de alguém que não precisava de encher espaço desnecessariamente. Conta-me sobre Drest, disse ela, quando a panela estava no fogo e a sala estava quente. Ele opera fora dos territórios de Veldmir, disse Evander. Ele já foi contratado 2 vezes para trabalhos semelhantes, ambas as vezes por homens de posto a enfrentar processos de responsabilidade por violações da lei da alcateia. Ambas as vezes, as testemunhas-chave tornaram-se indisponíveis antes de os processos serem concluídos. Sofia virou-se da lareira. O que aconteceu a elas? Uma deixou o território voluntariamente, disse ele. Pressão suficiente aplicada a pessoas suficientes à volta dela para que ficar se tornasse insustentável. A outra, ele fez uma pausa. A outra foi encontrada por alguém leal o suficiente para intervir a tempo. O fogo estalou. Lá fora, o vento levantara-se, movendo-se pelas brenhas dos pinheiros em longos e frios varredores. Então, Oswin já fez isto antes, disse Sofia. Oswin pagou a alguém que já fez isto antes, disse Evander. A distinção é legalmente importante. Mas, o resultado da audiência de responsabilidade não dependerá apenas do teu testemunho. Ele olhou-a firmemente. Tenho as cartas. As que ele enviou a Drest. Foram interceptadas pela minha rede de mensageiros antes de Drest receber o segundo pagamento. O que acontece a Oswin? Perguntou ela. Será levado perante o Conselho de Alpha em Crestmore, disse Evander, em tom nivelado. A rejeição imprópria, a contratação de Drest, o padrão de conduta, tudo será ouvido em conjunto. Mas, por baixo de tudo, havia algo sólido e imutável. Ele não deterá posto em nenhuma alcateia sob a minha autoridade após este procedimento. O seu medalhão será entregue. Sofia sentou-se na borda do seu palheiro e olhou para o fogo por um longo momento. 2 anos. 2 anos de lenha molhada e fogos fumegantes, e batidas à meia-noite, e pessoas que desviavam o olhar. 2 anos de um pulso nu, e um nome que significava não reclamado, indesejado, deixado de lado. Não vai desfazer isso, disse ela baixinho. Não, concordou Evander. Não vai. Ela apreciou que ele não fingisse o contrário, não lhe oferecesse o doce conforto de uma falsa correção. Ele simplesmente reconheceu a verdade disso e deixou-a ficar. E ao fazê-lo, tratou-a com mais respeito genuíno do que a maioria das pessoas conseguira em 2 anos. Há algo mais, disse ele. Ela olhou para cima. Drest não veio sozinho, disse ele.
O homem no caminho era um batedor. Drest ele próprio ainda está neste território. E tem mais 2 homens com ele. Eles saberão que o batedor falhou. Eles reavaliarão. Os seus olhos âmbar encontraram os dela. Não te deixarei aqui sozinha esta noite. Sofia olhou para ele sentado na sua pequena cadeira na sua cabana de um só cômodo. O fogo entre eles, o vento lá fora e a floresta para além disso. E o entendimento instalou-se nela com a certeza silenciosa de algo que fora verdadeiro por vários dias já. E só agora estava a ser dito claramente. Tudo bem, disse ela. Lá fora a neve começou a cair novamente, suave e densa, cobrindo o caminho da floresta e o galpão de lenha, e a pilha de lenha, e o lugar na neve, onde um grande lobo negro se colocara entre ela e uma lâmina desembainhada, cobrindo tudo silenciosamente e completamente, como o inverno sempre fazia, paciente, minucioso e absoluto. Lá dentro, o fogo ardia limpo e direito e quente. Capítulo 7. Drest. A neve caiu durante a noite, sem parar. De manhã, cobrira a pilha de lenha até ao segundo tronco e alisara o caminho da floresta numa linha branca, ininterrupta, que não mostrava nada do que lá passara no dia anterior. Sofia ficou na sua pequena janela e observou-a e bebeu o chá fraco que fizera de camomila seca e pensou no homem chamado Drest algures, no branco e frio, reavaliando. Evander dormira no galpão de lenha. Ela oferecera-lhe o chão da cabana, que ficava mais perto do fogo, e ele recusara com a mesma simplicidade direta que aplicava a tudo. O galpão é suficiente. Ela não discutira. Deram-lhe o segundo cobertor de lã, que não era muito contra uma noite de inverno, mas ele aceitou-o sem comentários, e ela lembrou-se, deitada acordada no seu palheiro no escuro, que os lobos corriam mais quentes do que os humanos, e que a sua preocupação era, portanto, desnecessária. Ela não dormira bem. Ouviu-o no quintal antes do amanhecer. Os sons silenciosos e deliberados de alguém a mover-se com propósito pela neve. Vestiu-se rapidamente e foi até a porta. Ele estava parado na orla da linha das árvores, muito imóvel, o rosto virado para a floresta, não em forma de lobo, simplesmente a observar, da forma como um homem observa algo que ainda não se revelou completamente. Eles moveram-se ontem à noite, disse ele, sem se virar. Drest e os outros 2 cercaram a cabana pelo norte. Sofia olhou para a neve ao longo da linha das árvores. Ela conseguia vê-la agora. A ligeira perturbação sob a queda fresca, a irregularidade comprimida que significava que passos tinham passado ali e tinham sido meio cobertos pela queda de neve subsequente. Não se aproximaram, disse ela. Estavam a estabelecer posições, disse ela, a ver com o que estavam a lidar. Virou-se então, e os seus olhos âmbar estavam claros e inteiramente acordados, o olhar de alguém que não dormira porque estivera a fazer algo mais útil do que dormir. Eles sabem que estou aqui. Isso muda o cálculo deles, mas não o acaba. Drest não se retira de um contrato sem o completar ou ser pago para parar. Então temos de lhe dar uma razão para parar, disse Sofia. Evander olhou para ela com algo que não era exatamente surpresa, mas como o reconhecimento de uma mente a funcionar numa linha útil. O meu segundo mensageiro está a 2 horas a leste, disse ele. Enviei-o ontem. Chegará à meio da manhã com 4 dos meus guardas. Então esperamos, disse ela. Então esperamos, concordou ele. Ela fez papa de aveia. Comeram à mesa, ela na sua cadeira, ele no carrinho de mão virado que ela trouxera do galpão. O fogo ardia direito e limpo entre eles. A domesticidade deveria ter parecido estranha. Não pareceu. Conta-me algo, disse ela. Ele olhou para ela. A coisa que estavas a rastrear quando passaste por estas matas pela primeira vez, disse ela, antes de encontrares a minha cabana, era Drest? Uma pausa, mais curta do que as anteriores. Ele estava, notara ela, a pausar menos. Eu tinha relatórios de um facilitador a operar nos territórios do norte, disse ele. Contratado pela 3ª vez por alguém composto e algo a perder. Eu vim pessoalmente porque as 2 intervenções anteriores tinham sido delegadas e não tinham sido resolvidas de forma limpa. Ele virou a colher de madeira na tigela com um movimento deliberado. Eu não sabia o alvo. Eu sabia apenas o território. E então o teu cavalo atirou-te, disse ela.
Ou algo assim. Uma linha de armadilha, disse ele. Ilegal, colocada a fundo na floresta onde nenhum caçador tem direito. Apanhou a minha bota durante uma transição de transformação. Uma pausa. Não foi um momento distinto. Sofia olhou para ele através da mesa. O Alpha King de Crestmore, soberano de 7 alcateias, sentado na sua carrinho de mão virado a comer papa de aveia e a descrever uma queda por uma ravina, com a candura composta de alguém que fizera as pazes com as suas próprias imperfeições. Ela sentiu algo abrir no seu peito, pequeno e cuidadoso, como uma janela a ser destrancada no primeiro dia quente de primavera. Devias ter visto a outra ravina, disse ela. Ele olhou para ela. Não foi uma piada boa. Ela reconheceu que não era uma piada boa mesmo enquanto saía da sua boca. Mas algo no canto da sua mandíbula marcada moveu-se. Uma mudança, um amolecimento. E então ele riu-se. Não a inspiração controlada que ela ouvira antes. Uma risada real, breve e baixa e inteiramente desprotegida. E mudou completamente o seu rosto. Tornou-o mais jovem. Fez dele um homem em vez de um soberano. Ela olhou de volta para sua papa antes que ele pudesse ver o que estava a acontecer à sua expressão. Os mensageiros chegaram à meio da manhã, como prometido. 4 guardas nas cores do Alpha King. E um quinto homem. O segundo mensageiro, que se reportou rápida e silenciosamente a Evander na orla do quintal. Sofia observou da entrada da cabana e notou como os guardas se moviam, como se posicionavam sem serem ditos. A eficiência silenciosa de pessoas que fizeram isto, muitas vezes sob o mesmo comando. Drest fez o seu movimento 1 hora depois. Veio do norte, como Evander previra com os seus 2 homens, flanqueando-o através da linha das árvores. Era corpulento e barbudo cinzentos com o porte de alguém que sobrevivera muito através da praticidade em vez do sentimento. Parou na linha das árvores quando viu os guardas. A sua avaliação foi rápida e profissional. Então viu Evander. Os 2 homens olharam um para o outro através do quintal coberto de neve por um longo momento. Drest, disse Evander. Meu senhor, disse Drest. E o título saiu com uma precisão que conseguia ser respeitosa e resignada simultaneamente. Um homem a reconhecer um jogo que terminara. O contrato está dissolvido, disse Evander. O homem que te contratou está a ser levado perante o Conselho de Alpha em Crestmore. Os seus bens estão congelados a aguardar o procedimento. Não receberás o restante pagamento. Uma pausa. Afasta-te deste território. Se encontrar o teu nome noutro contrato em qualquer terra sob a minha autoridade, a próxima conversa não será conduzida através de um quintal. Drest olhou uma vez, brevemente, com curiosidade profissional para Sofia na entrada. Depois olhou de volta para Evander. Entendido, disse ele. Virou-se e caminhou de volta para as árvores, e os seus 2 homens seguiram-no, e a floresta absorveu-os sem cerimônia. Capítulo 8. O que o galpão guardou. Os guardas acamparam na orla do quintal. O segundo mensageiro regressou para leste com cartas. A floresta estava silenciosa. Sofia sentou-se no galpão de lenha na pálida luz da tarde, não porque precisasse de algo dele, mas porque era o primeiro lugar onde tomara uma decisão que começava a entender que mudara as coisas. Sentou-se no velho carrinho de mão e olhou para a lenha seca empilhada limpa ao longo das paredes e pensou em tudo. A lenha molhada, o fogo fumegante, o lobo na neve com a cabeça baixa, a moeda no carrinho de mão, o homem no caminho, a risada à mesa. Evander encontrou-a lá. Estava na entrada do galpão, da forma como estivera na entrada da cabana, demasiado grande para ele, cuidadoso com a viga. Vais embora amanhã, disse ela. Não era uma pergunta. O procedimento do conselho começa em 4 dias, disse ele. Preciso de estar em Crestmore. Ela acenou com a cabeça. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois entrou no galpão e ficou com as costas contra a parede, ao lado da lenha empilhada, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor que ele emitia. O calor particular e estável de um lobo de posto superior. Quero perguntar-te algo, disse ele. E quero perguntar claramente. Porque acho que as perguntas diretas são as únicas que valem a pena fazer. Sofia olhou para ele.
O seu coração fazia algo que não fazia há muito tempo. E ela manteve o rosto imóvel com a prática de 2 anos a conter as coisas. Quando o procedimento terminar, disse ele, pretendo regressar a esta parte do território. Não para um propósito diplomático, não para um propósito de rastreamento. Os seus olhos âmbar encontraram os dela com a mesma franqueza que aplicara a cada única coisa desde que entrara no seu galpão de lenha, a sangrar e enorme, e baixara a sua grande cabeça escura na neve. Por ti, se estiveres disposta. O galpão de lenha estava muito silencioso. Lá fora, os guardas moviam-se na orla do quintal. As suas botas a estalar na neve, as suas vozes baixas. Sofia sentiu a coisa que estivera a manter trancada durante 2 anos. Não apenas desde a rejeição, mas antes dela. O hábito há muito praticado de não querer coisas que não tinha a certeza de poder ter, começou a desbloquear-se com uma lentidão que parecia quase física. Tu és o Alpha King, disse ela. Sim, disse ele. E eu sou uma ômega não reclamada de uma aldeia a 3 horas da mais próxima sede de Alpha, que trata febres para pessoas que não dizem obrigado. Sim, disse ele, e esperou. Ela olhou para ele por um longo momento para a cicatriz na sua mandíbula, e o porte direito, e os olhos âmbar, que nunca uma vez olharam para o seu pulso nu, e depois para longe. Pergunta-me de novo, disse ela baixinho, quando voltares. Algo moveu-se no seu rosto, lento, certo. Como a primeira luz a vir por cima das montanhas de gelo a leste. Eu irei, disse ele. Epílogo primavera, e depois ele voltou. Voltou 41 dias depois, quando a neve se estava a retirar das bordas sul da floresta e o primeiro verde lamacento estava a despontar através do chão frio por baixo dos pinheiros. Veio com 4 guardas e o seu segundo mensageiro e uma carta do Conselho de Alfa, selada com a própria marca do rei. E foi à sua porta na manhã cedo, quando a névoa ainda estava nas árvores, e bateu com o mesmo ritmo afiado e deliberado que ela ouvira naquela primeira vez. Oswin apresentara-se perante o conselho. Ele respondeu pela rejeição e por Drest e pelos anos de conduta que o procedimento desenterrara quando começara a puxar os fios. O seu medalhão fora entregue no segundo dia de audiência. Ele deixara Vilarinho antes que a decisão fosse formalmente registrada. O que foi, disse Evander mais tarde, a decisão mais sensata que o homem fizera em anos. A aldeia de Vilarinho recebeu a decisão com a recalibração coletiva de uma comunidade que estivera errada, e sabia disso, e estava a decidir como arranjar a sua cara em torno desse conhecimento. Não foi um processo confortável. Sofia não exigiu que fosse confortável. Exigiu apenas que fosse verdade. Evander perguntou-lhe claramente à porta dela na névoa da primavera. Ela respondeu-lhe claramente. Foram unidos em Crestmore 6 semanas depois, na velha cerimônia, com as velhas palavras no grande salão com os altos arcos de pedra e as longas fogueiras e o conselho reunido e a guarda. Mira, a velha curandeira da estrada de Vilarinho, que ensinara a Sofia as suas primeiras ervas aos 9 anos e fora uma das 37 testemunhas da rejeição 2 anos antes, permaneceu no salão e chorou sem embaraço. Fizera a viagem de 3 horas num cavalo emprestado e chegara com lama nas botas e com postura completa, e sentou-se na primeira fila, como se tivesse todo o direito de lá estar. O que Sofia se certificara que ela tinha. A marca de união assentou no pulso esquerdo de Sofia sobre a pele nua que fora o seu nome durante 2 anos. E o calor dela subiu pelo seu braço e entrou no seu peito e permaneceu lá. Permanente e real. Como o calor de um fogo permanece na pedra, muito depois de as chamas terem ido. Ela não deixou de ser curandeira. Evander não lhe pedira para o fazer. Ela manteve o seu conhecimento e a sua bolsa e as suas ervas e a praticidade direta que aplicava a feridas e pessoas. E em Crestmore, descobriu que havia muitos que precisavam dessas coisas. E que ter o posto para as oferecer, sem que alguém decidisse se ela tinha permissão para o fazer, era um tipo diferente de calor, mais silencioso, mais lento e muito profundo. A cabana na orla da floresta ela manteve. Não para viver, mas porque era o lugar onde ela abrira a porta para um lobo sangrando na neve e tomara uma decisão que mudara tudo. E alguns lugares merecem ser mantidos pelo que aconteceu neles. O galpão de lenha estava sempre cheio de lenha seca.
Isso foi feito por Evander, uma ordem permanente ao responsável pelo abastecimento de Crestmore, renovada a cada outono, madeira entregue na cabana antes da primeira geada. Ela disse-lhe uma vez que era desnecessário. Ele olhou para ela com aqueles olhos âmbar e não disse nada. E ela compreendeu que algumas coisas não eram sobre necessidade. Ela parara de discutir com ele sobre coisas que não eram sobre necessidade. Era uma pequena e genuína felicidade. O inverno que quase a quebrara, a lenha molhada, o fogo fumegante. O pulso nu, a aldeia que desviava o olhar tornou-se o inverno que ela olhava para trás não com luto, mas com uma compreensão clara do que lhe custara e do que, no final, tornara possível. Ela não precisava de ser resgatada. Precisava que uma porta se abrisse e ela abrira-a sozinha. Tudo o resto depois disso fora simplesmente uma questão de deixar as coisas certas entrar.